Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Joycast. E hoje eu estou mais uma vez aqui com os nossos pastores, amigos, Pastor Diego, Pastor Wellington. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo nosso. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa difícil nesse Joycast, porém muito esclarecedora. E eu diria uma conversa que vai trazer esperança para muita gente que vai ter contato com esse vídeo em algum momento. Isso não me resta dúvida. Por que eu estou dizendo isso, introduzindo dessa forma? Porque a nossa reflexão de hoje está baseada nesse tema do suicídio. A gente acabou de passar pelo mês, que é conhecido como Setembro Amarelo, que fala bastante sobre o suicídio, né? Há muitas campanhas que são feitas, produzidas para conscientizar pessoas desse problema que a gente tem enfrentado. Eu recebi agora há pouco, e eu vou compartilhar com vocês um texto que o Diego passou para a gente, que fala dos números do suicídio, para mostrar como que essa conversa é altamente, diria, necessária, altamente importante. Então, o texto diz assim, da Organização Mundial de Saúde, né, que o suicídio se tornou uma epidemia de proporções globais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos, Uau. que é uma coisa, meu Absurda. Deus, absurda, alarmante. Isso foi divulgado agora, recentemente, Dia 4 de setembro. 4 de setembro. Então, são aproximadamente 800 mil pessoas que tiram a sua própria vida todos os anos. Eu nunca imaginei que o número fosse tão grande assim. A população de Hamilton, praticamente. População de Hamilton. Meu Deus, sim, é impensável. E 75% dos casos são registrados em países emergentes e pobres, como o Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de casos. Então, realmente, bem difícil. Então, a OMS divulgou o levantamento global pela primeira vez em mais de 50 anos de história. Bem, a gente não precisa alongar muito para mostrar que esse é um tema importante. A gente tem que falar sobre isso. Eu acho que o assunto do suicídio é um pouco tabu em muitos círculos cristãos. E a gente vai conversar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre a vida humana? E como que isso impacta ou molda a maneira da gente enxergar, como discípulos de Jesus, o suicídio. Se quiser começar, pastor Rony. Fique à vontade. Um dos primeiros pontos que nós podemos falar sobre a importância e a relevância da vida é que a vida humana é sagrada porque o ser humano carrega, ele porta a imagem de Deus. Uhum. Então, por exemplo, nós temos aqui uma passagem em Gênesis 1:26 que diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem aqui utilizando no sentido de humanidade, façamos a humanidade à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Depois nós temos, por exemplo, Gênesis 9:6 também, quem derramar sangue humano, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, nós temos essa questão extremamente importante que é o homem carrega a imagem de Deus. Então, nós não devemos, no caso, matar as pessoas porque nós estaríamos com isso, nesse caso, matando essa imagem de Deus e não deveríamos estar infligindo isso contra nós mesmos. Uhum. A Bíblia deixa claro também, Juliano, por exemplo, que Deus ele sempre pede para que o homem escolha a vida. A Bíblia é um livro da vida. Uhum. Nós seguimos a Jesus que morreu por nós para que nós tivéssemos vida com abundância, vida eterna. Por exemplo, Deuteronômio 30:19, a Bíblia diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que você e os seus filhos vivam. Legal. Bom demais, né? Enquanto vocês estavam olhando aqui, eu tentei pedir pro meu amigo chat aqui, eu tenho uma ideia, nesse 45 minutos de podcast que nós teremos, aproximadamente 67, se eu pudesse fazer a comparação, 67,5 pessoas
morrerão só enquanto a gente estiver falando sobre suicídio. Isso pessoas que se mataram, fora aquelas que Que tentam. tentam, né? Isso é assustador. E eu concordo perfeitamente com o pastor Wellington, e a gente tem que tomar um cuidado, né? Esse é um assunto muito sensível, principalmente para o nosso âmbito de igreja, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas falando: ah, fulano tirou a própria vida porque não tinha Jesus no coração. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque isso é uma doença, é claro, isso é uma doença e ela tem que ser tratada. Eu creio que quando nós caminhamos com o Senhor, a gente entende o valor da vida, como o pastor Wellington acabou de citar as passagens bíblicas, mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e carinho nesse sentido. Eu acho que a gente não deve, neste momento, utilizar de uma forma punitiva a pessoa no qual está passando pela situação, e sim está muito mais próxima dela, né? É como eu vejo. Tua visão é que existe, não é normal que uma pessoa atente contra Sua a própria vida. né? Natural é a gente se proteger. Exato. Quando Jesus fala pra gente, Jesusão, apenas, ele repete, reafirma um mandamento do Antigo Testamento, que a gente tem que amar o próximo como a gente se ama, não existe um mandamento para se amar, porque o amor próprio é um movimento natural de todo ser humano. Perfeito. Você se Exato. protege, né? Exato. Uma batida de carro, o pessoal fala, né? A primeira reação do motorista é se proteger. Com certeza. Exato. Então, isso é natural da gente. Então, quando uma pessoa ela flerta com suicídio, ela não está mentalmente, a tua visão, Exato. que ela não está mentalmente bem. Saudável. Ela precisa de ajuda, ela está doente. Agora, a questão que o Wellington levantou é a nossa cultura pró-vida ela emerge de um princípio bíblico claro, Exato. que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente Uhum. nunca pode. Isso tem implicações para outras áreas, Com certeza. como por exemplo a questão do aborto, do suicídio assistido, entre outras coisas, né? Então a valorização da vida. Você pontuou uma questão, Diego, que eu acho talvez seja a parte mais importante dessa conversa, que é como que a gente responde pastoralmente, ou não pastoralmente, tirando do lado de cá Uhum. e incluindo toda a igreja nessa roda de conversa. Como que a gente responde a pessoas que nesse momento estão tendo pensamentos suicidas? Elas não gostam de falar, na maioria dos casos elas não abrem, porque é um tabu ainda, mas tem alguém aqui hoje, Wellington, sentado com você e dizendo: eu estou flertando com suicídio, eu não vou longe. Hoje eu estava conversando com um pastor, amigo meu, dos Estados Unidos, e ele compartilhando algo que já passou, graças a Deus, contando a bênção, mas o filho dele tentou suicídio, porque tiveram um problema seríssimo, como família, e acabou culminando nisso. Então, como que vocês responderiam a isso? Eu continuo então na minha linha, né? Acho que primeiramente é com uma escuta compassiva, assim, com amor. Acho que como Jesus nos ensina, né? Eu acho que quando uma pessoa chega a esse ponto, eu acredito, eu tive muito, na minha vida acadêmica, eu tive bastante envolvimento com esse tópico. As pessoas estão muito carentes hoje de elogios, as pessoas estão carentes de valorização. E mais do que nunca, em especial esse ano, tem alguns estudos mostrando que as pessoas estão com carência de que quem ouça elas falarem. Então, acho que quando a gente tem uma escuta passiva, quando a gente é amoroso, a gente permite a pessoa contar o que exatamente está acontecendo, que muitas pessoas não têm a liberdade de falar dos seus problemas dos seus pais, que é uma grande tristeza saber disso, né? Mas isso também não impede ou inibe a nossa responsabilidade. Uma vez que nós temos essa questão de ter uma audição um pouco mais passiva, compreensiva, nós também temos que agir. Então, como um bom pastor, uma boa oração, acho que é um bom princípio, mas mais do que isso, direcionamento também, não somente espiritual, mas material, como procurar médicos, psiquiatras, enfim. Eu gosto muito de Romanos 12:15, que fala assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tem momentos que a pessoa não está querendo que tu dê um conselho, só que tu tenha um ombro amigo para conversar. Então, escute com amor, com carinho, ore por essa pessoa, não somente no momento, mas ore nos seus momentos de orações em secreto no seu quarto e direcione essas pessoas da melhor forma possível, para inclusive profissionais específicos, né? Legal. Exato. Eu diria, por exemplo, que nós temos uma questão muito importante hoje relacionada ao suicídio, que é a questão da presença. Então, os profissionais que trabalham com a questão do suicídio,
eles sempre apontam que essas pessoas elas têm uma tendência ao isolamento. Elas não vão conversar, elas podem não ter amigos, ou ainda que tenham amigos, sentem que não têm amigos. Então, por exemplo, a questão da presença é extremamente importante. Então, pastoralmente falando, nós vemos então a importância de, nesse caso, dependendo da intimidade que você tenha no seu pequeno grupo, para que você possa conversar, ou às vezes não é necessariamente todo o pequeno grupo, mas você sendo cuidado ou pastoreado por alguém do grupo, que não é necessariamente o pastor, mas alguém com o qual você tem um bom relacionamento e você confia com aquela pessoa. E pastoralmente falando também, nós devemos desenvolver um ambiente que seja propício para que a pessoa mostre as suas vulnerabilidades. Não que as pessoas sejam julgadas por aquilo que elas estão passando. Então, por exemplo, esse estigma que existe de que o suicídio seria uma coisa, vamos dizer assim, que um cristão verdadeiro não faria, por exemplo, ele precisa ser ensinado a partir dos púlpitos, a partir dos pequenos grupos, nos ambientes em que nós ensinamos, para que as pessoas se sintam confortáveis. Ou seja, que não seja necessariamente um tabu e que nós falemos abertamente sobre isso. Por exemplo, existem pastores conhecidos, como, se não me falha a memória, o filho do pastor Rick Warren, que é conhecido, ele cometeu suicídio. Ou seja, essas situações devem levar a nossa reflexão, mas criando um ambiente seguro, propício. E, por exemplo, eu sei que aqui no Canadá, acredito que nos Estados Unidos também, uma coisa muito interessante é você não sabe com quem conversar, não confia no seu pastor, não porque ele... Enfim, você tem algum problema, 988, esse é o número que você liga. Assim como a pessoa está com um problema na polícia, ele vai 911, 911, você digita 988 e você vai falar com um profissional treinado da área de suicídio para que ele possa te dar conselho, ensinamentos e os próximos passos que você deve tomar. Pontos bem relevantes que você levantou, meu amigo. Legal. Esse do telefone, eu ajudo muito pessoas a levar pessoas a food bank, né? Pessoas que estão passando por alguma vulnerabilidade financeira, seja como for. E todos os lugares que eu tenho ido, de todos os food banks, tem um cartaz bem grande. Você está se sentindo triste a ponto de atentar com a sua própria vida? Converse conosco, estamos especializados para isso. Inclusive dentro dos próprios food bank. Então, se tu não quiser fazer uma ligação, tem um profissional específico lá. Mas eu quero voltar ao assunto do pastor Hélio, que eu achei muito legal. O seu meio, né? Olha como são dois pontos bem importantes. O meio que vive. Participe do pequeno grupo, seja no meio da sua comunidade cristã, mas nem sempre a pessoa que atenta contra a sua própria vida ou tenta está num grupo saudável como esse, né? E aí que é onde eu quero chegar, o papel do pai e da mãe nesse caso, o papel do provedor espiritual, inclusive. Quando a gente tira tempo de qualidade com a nossa família, a ponto de falar sobre as obras do Senhor, sobre o amor do Senhor, falar como, eu não sei se vai ter perguntas como isso, mas pessoas importantes na Bíblia também lamentaram com sua própria vida, como Jó, por exemplo, lamentou inúmeras vezes. Como é importante mostrar para os nossos filhos que estar triste, não estar satisfeito com tudo que a gente tem, faz parte do processo. Enquanto a gente não tem esse tempo de qualidade, espiritualmente falando, com nossos filhos, não cumprimos com o que o evangelho, que o Senhor nos pede de prover nossa família espiritualmente, muitas vezes a gente acaba perdendo esse sentido, né? Vocês... Que uma pergunta fora do roteiro, mas não vou colocar vocês na fogueira, não. Se vem um jovem, um adolescente, abre para vocês isso daí, vocês procurariam os pais para conversarem? Eu acredito que é difícil você responder assim, mas vamos tentar imaginar esse cenário. Se por algum motivo o relacionamento desse jovem com os pais não é bom, essa era a minha resposta também. Aí talvez não seja o ideal que você converse naquele momento. E com isso eu não estou querendo dizer que os pais sejam ruins. Às vezes a perspectiva do filho em relação ao pai é que está equivocada. Então talvez se você procurasse o pai, de repente poderia até desencadear numa coisa pior, por exemplo. Eu acho ainda que toda verdade toda história há duas verdades, né? Acho que eu sou péssimo para ditado, mas acho que é alguma coisa desse gênero. Eu concordo plenamente. De repente, a criança ou o adolescente, o jovem está passando por isso, por problemas com os pais. A gente vê pais que abusam dos filhos sexualmente ou fisicamente.
Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos numa geração que a gente entende que, eu acho que uma vez tu pregou sobre isso, que nós, pais, somos as últimas gerações que obedecemos nossos pais e agora também obedecemos nossos filhos. Primeira geração que obedece os filhos. Exatamente. Uhum. Então, muitas vezes, o adolescente se encontra num momento vulnerável como esse, mas Sim. não porque tem uma criação ruim, mas sim uma criação correta, diferente do que o mundo Sim. nos proporciona como correto, né? Então, eu acho que eu entenderia a história, primeiramente, avaliaria o caso, muita oração, Uhum. para que tenha a sabedoria, assim como Salomão teve, para depois tomar uma decisão. Né? E por vezes o reconhecimento, Juliano, de que se trata de uma área do qual nós necessariamente não somos especialistas. Exato. Exato. Então você vai procurar profissional ou os meios adequados de pessoas mais treinadas para isso, para que eles te orientem, ou eles, por vezes, assumam aquele caso, dependendo da gravidade e o estágio do caso. A gente entender se você falou isso, que é muito importante. Acho que você comentou também. Porque, como pastores, a gente não tem embora as pessoas achem que a gente é multifuncional, nós não somos. Uhum. E, às vezes, o pastor ele tem limitações, às vezes não, tem muitas limitações para tratar de muitos problemas das pessoas. E, às vezes, a gente fica achando que só a nossa ajuda pastoral é suficiente para tratar alguns problemas. Não. E por não termos ferramental para isso, a gente acaba só suprindo a pessoa ali no acompanhamento espiritual, no aconselhamento. E nem sempre é o suficiente. Exato. Nem sempre é o suficiente. Mas a parte boa é que se o adolescente for te procurar, existe uma luz no fim do túnel, com certeza. Né? Isso é muito bom. Com certeza. Você falou de ouvir, né? Eu lembrei aqui, eu recordei de uma frase do Rubens Alves, que é um ex-pastor presbiteriano. E ele fala assim, falou da importância de ouvir, né? Você falou o quê? Escuta compassiva. Escuta compassiva. Achei isso muito interessante. Ele diz assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Eu nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. E é verdade, eu acho que parte da nossa cultura, a gente está tão cheio de... a gente está ouvindo tanto que a gente está saturado. É uma cultura que fala muito. E às vezes a gente não tem mais paciência para ouvir quem está do nosso lado sofrendo. Né? Eu lembro uma vez, meu amigo, eu acho que tu também me falou isso, logo quando eu comecei como pastor, mas também conversando com o meu pastor que me apresentou o Senhor, o pastor Tom. Eu tenho falado muito sobre ele, uma pessoa que me dá muita saudade. Ele está vivo ainda, mas pela nossa rotina de vida a gente não se encontra como nós gostaríamos, né? E eu perguntei assim, pastor, qual é o segredo de um aconselhamento pastoral? Ele falou, às vezes é só ouvir. Não precisa falar nada. Só deixa a pessoa simplesmente desabafar. E às vezes, quando ela termina de desabafar, ela mesma, ao falar, ela se escuta, propriamente dito, e ela se responde. Uhum. Porque às vezes ela não externalizou o problema dela, e aí quando ela faz isso, ela consegue, uau, o problema estava aqui, eu nem tinha percebido. Isso é muito interessante. E às vezes às vezes a gente não tem resposta. Esse é um outro problema nosso, dos cristãos, é que a gente quer ter resposta para tudo. E nem sempre a gente tem. A Bíblia fala que você tem que chorar com os que choram. Às vezes o nosso papel no aconselhamento é chorar com as pessoas, é sentir a dor delas e não estar ali como um espectador esperando ali uma brecha ou outra para dar alguma lição. Sim. Eu lembro dos amigos de Jó. Enquanto eles ficaram caladinhos, chorando com Jó, foi um sucesso. Quando eles começaram a abrir a boca para aconselhá-lo, deu tudo errado. Exatamente. Né? Então, pode ser que o seu principal papel é sentar ali. Não que a gente não tenha que falar, claro. Mas a melhor resposta é chorar junto e ouvir de forma compassiva, escuta compassiva. Gostei desse termo, viu, vó? Toma nota. Sabe que você escreveu? Só que eu trouxe essa palavra porque nós estávamos em conversa com o querido pastor. Muito bom, muito bom. O puro sangue. Pegando esse gancho aí, vou jogar vocês na fogueira agora. Pode ser? Claro. O Wellington está aqui para isso. Exatamente. Os universitários, né? A gente passa para ele. Deu enrosco, a gente passa para ele. A Bíblia estava falando que a visão do cristão é que suicídio é um pecado imperdoável. Por isso que tem o tabu. O catolicismo entende o suicídio como um pecado mortal. Tem aquela divisão de pecado venial, pecado mortal. Não sei hoje, mas antigamente as pessoas que se suicidavam, elas não tinham nem locais para serem enterradas, porque tinha toda essa coisa da maldição do pecado mortal.
E a Bíblia fala que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, como conversar com uma família cristã que perdeu um ente querido porque essa pessoa se matou, e como tentar mostrar o que você está dizendo, que a Bíblia fala isso, mas a gente precisa talvez interpretar esses versículos à luz de um contexto maior. Enfim, em miúdos, suicida vai para o céu ou não vai? É um pecado imperdoável ou não? Pecado imperdoável ele não é. A Bíblia trata o pecado imperdoável como a blasfêmia contra o Espírito Santo, dependendo do teólogo. Ele também, aqueles que entendem que a salvação possa ser perdida, eles entram nessa linha. Mas, enfim, não é o nosso ponto aqui. Eu diria que é o seguinte, Juliano, isso tem muito a ver com a falta de conhecimento nessa área de muitos protestantes. Por quê? Porque, embora nós defendamos um dos pilares da reforma, que nós somos salvos mediante a fé, muitas pessoas acreditam que, em termos simples, é o seguinte: se a pessoa cometeu suicídio, foi o último ato da vida dela. E ela cometeu suicídio, a lógica segue o seguinte: ele ou ela não teve tempo de se arrepender. Ok. Se ele não se arrependeu, ele ou ela morreu em pecado. Então, automaticamente, se ele morreu em pecado, ele não está no céu. Às vezes as pessoas podem até não saber organizar o pensamento, mas a lógica é mais ou menos essa. Entendi. É o seu último ato em vida, foi um ato pecaminoso. Então, as pessoas falam, a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus uns aos outros. Se a pessoa, o suicida, não tem tempo de confessar o seu pecado, portanto, automaticamente, no céu não vai entrar ninguém que tenha pecado, essa pessoa estaria no inferno. Entendi. Mas aí a lógica, ela é errada e falaciosa no seguinte sentido: a salvação é pela graça, não é a ação da pessoa que determina, muito menos a última ação. Mas nós poderíamos ainda apresentar outros pontos de vista, que é o seguinte: o irmão, só por um exemplo, o irmão José, ele é um irmão que nunca se preocupou com a sua saúde, mas ele viveu até os 35 ou 40 anos. Ele foi ou não suicida? Ele poderia ter vivido 60, 70, 80, às vezes 100. Aí a pergunta é: por que esse irmão que não cuidou do templo do Espírito Santo, por exemplo, a vida toda, por vezes, ou vamos pegar um outro lado, esse mesmo irmão aqui, ele não gostava de fazer uso das bênçãos de Deus através, por exemplo, dos remédios. Ele morreu mais cedo. Aí a pergunta é: não seria um suicídio que cometeu a médio e longo prazo, enquanto existem suicídios que são a curto prazo? Sim. Então, nós teríamos que analisar, no caso, essa questão. E nós comentamos aqui sobre a questão médica. As pessoas, muitas pessoas que cometem o suicídio, cometem por questões de, por exemplo, falta de balanceamento químico, saúde mental mesmo. Saúde mental. Então a pessoa, quando ela tomou aquela decisão, ela não estava em si, ela não tinha condições para tomar aquela decisão. Então Deus vai levar tudo isso em conta. Nós poderíamos ainda dizer o seguinte, Juliano, vamos imaginar agora o mesmo irmão José brigou com o filho ou com a mulher, e ele tá nervoso, ele sai de casa com o seu carro, ai, não aguento mais, e de repente naquele caminho nervoso ele acelera mais do que deveria, bate num poste e morre. Ele não queria se suicidar, mas ainda assim, a morte dele foi resultado de um pecado, porque ele pecou, enfim. E não teve tempo de se arrepender também, né? Então, mas só que nós nunca colocamos esses outros casos na mesma categoria do suicídio. Balança, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre essa questão, a gente vê que a questão é muito mais complexa, mas se eu pudesse deixar uma análise bem sucinta, eu diria o seguinte: primeira coisa, o cristão tem que entender que a salvação pertence a Deus. Não cabe a mim ou a você dizer quem está no céu ou quem não está no céu. Então, esse já seria um ponto maravilhoso. E eu gosto de falar, eu vou só falar alguma coisa, tipo, obrigado, né? Porque o Hélio falou tudo já, mas se eu pudesse dizer alguma coisa, é o seguinte. E eu faço uma outra analogia quando eu penso sobre esse assunto. Suicídio é atentar contra uma vida, nesse caso, a nossa própria vida. E aqueles que atentam contra a vida dos outros também é um suicídio contra uma vida. Sabe que eu posso fazer a mesma analogia? E se eu puder fazer a mesma analogia, eu lembro de Paulo. Quantas vidas Paulo tirou?
E quantas vidas Paulo salvou depois que Jesus usou a vida dele para isso. Então, acho que esse debate pronto, assim, é um assunto bem sensível, porque eu gosto muito das analogias que tu fizeste, Wellington, de que se eu bato o meu carro, atentei contra a minha própria vida. Não foi a minha intenção, mas eu tirei. E se eu bater o meu carro num carro de outra pessoa e tirar a vida da outra pessoa, daí esse realmente não vai para o céu, porque tirou a sua própria vida e mais a vida de alguém? Então, Porque, por exemplo, o bater o carro, o que eu quis dizer é o seguinte: o irmão bateu o carro porque ele estava a 20, 30 quilômetros sim, acima sim. do limite da Uhum. velocidade. Ele estava em pecado Estava. porque ele não estava obedecendo às leis. Só que geralmente nós não fazemos, ele estava em pecado. A gente não pensa nesse Sim, nível. sim. Mas quando trata de suicídio, ele ou ela estava em pecado. Então veja que nós criamos essas categorias do que é estar em pecado ou não estar em pecado. Claro. Quando nós não deveríamos levar a tratar nesses termos. Não, então essa coisa de que os suicidas não herdarão o reino dos céus, isso não tem na Bíblia, não aparece na Bíblia, como que é? Porque tem gente que diz que não, que o termo não está lá. Que seria homicidas, né? E aquele que mata a si mesmo seria um suicida, então acaba sendo incluído no pacote dos homicidas. Eu não vou lembrar o original da passagem em questão aqui de cabeça, mas eu diria que é o seguinte: é muito provável o texto esteja fazendo uma alusão a uma pessoa que está plenamente consciente do que ela está fazendo. Nesse caso, por exemplo, é uma pessoa que conscientemente tem rejeitado a Deus, entende perfeitamente a ação que ela está tomando, ela não é vítima de nenhuma doença mental, ela não é vítima de nenhum tipo de problema que a afete, e ela toma essa decisão de maneira consciente, deliberada do que ela está fazendo. Sim. Eu acho interessante, de não normalizar. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Salvação é pela graça, que a gente entende que é pela fé em Cristo, a salvação pertence ao Senhor, então tá liberado, né? Não é isso. Não, eu pastoralmente falando, as pessoas têm que entender que esse é um ato muito sério, quer dizer, você não tem como voltar atrás depois disso. Então, os pastores como nós temos essa seriedade de dizer, não faça isso, escolha a vida, não, essa não é a solução, por mais que você ache que seja a solução, essa não é a solução. Agora, caso isso tenha acontecido, aí a pessoa tem que analisar ou ver o caso. De maneira ideal, Juliano, nós teríamos que ter um treinamento, uma sensibilidade de perceber isso antes, ou seja, o nosso trabalho é muito mais preventivo do que depois querer tecer opiniões do que poderia ou não ter sido feito. Perfeito. Eu só um testemunho, falando para vocês aqui, eu acho que eu já comentei com a igreja, tive um caso na minha igreja, em Santos, de uma moça que se jogou do prédio, se matou. Fiz o velório dela, inclusive. Era uma pessoa muito querida, a gente sabia que tinha problemas mentais. E aí a gente acompanhou essa moça durante bastante tempo. E um dos conselhos que a gente deu para ela, eu principalmente, foi para ela procurar ajuda profissional, um psiquiatra, procurou, tomava medicamento. Então, por muito tempo, ela teve um controle da situação dela. Sabia que era uma pessoa doente, que ela precisava de recursos medicamentosos, de assistência médica e ajuda espiritual, aconselhamento. Então, por muito tempo, ela permaneceu bem. Porém, ela saiu da nossa igreja, não por ela ter saído da nossa igreja, mas ela foi para uma comunidade, para uma igreja, onde passaram a ensiná-la de que ela não deveria depender de medicamentos, de drogas. Isso é tão perigoso. Porque a Bíblia, a fé, a suficiência de Cristo não fariam com que ela não precisasse mais de medicações, e eram medicações fortes. Se Jesus quisesse, ele é capaz de fazer, sem dúvida mas não alguma, é o caso. Sem dúvida alguma. E ela foi ensinada, e ela parou de tomar, durante uma fase da vida dela, esses medicamentos. Parou de tomar. E era outra pessoa, que ela ainda tinha contato com a gente, com o círculo de amigos ali dos jovens, a gente via que ela... Eu tive até um episódio muito ruim com ela uma vez, a gente via que ela não estava bem. E foi ensinada e num momento de desespero, sabe? Sim. Ela se jogou da janela e se matou. Então, como é uma coisa séria, era uma menina crente, uma menina linda, cheia de vida, cheia de energia,
um futuro maravilhoso pela frente, mas era doente, temente a Deus, piedosa, mas tinha doença, precisava de medicamento. Começaram a espiritualizar demais o problema dela e deu no que deu, infelizmente. Então, essa área do suicídio, ela leva a isso, Juliano. Se você for ver, o pessoal cria um pensamento dualista. Porque quando uma pessoa, por exemplo, tem, enfim, um problema no coração, ele precisa tomar remédio, ele precisa fazer uma cirurgia, mas quando é uma doença, por exemplo, mental, aí Deus, você não precisa tomar porque Deus cura. A questão é, de que maneira você separa que tipo de doença é o que Deus cura, o que Deus não cura? Porque se a lógica é essa, eliminam-se todos os médicos, correto? Claro. Porque o Deus, ele é capaz, mas a gente sabe que a questão não é essa. Então, assim, o mesmo erro que as pessoas criam dizendo que existem doenças, teoricamente, que você não deve ter porque Deus cura, é o que as pessoas fazem com o suicídio. Existem pecados que supostamente Deus não perdoa. Seria o pecado imperdoável. Isso é muito legal que a gente está falando, principalmente para nós que moramos aqui no Canadá. Eu estava rapidamente, quando vocês falavam aqui, eu estava procurando no computador, o pessoal de casa deve ter visto. Países nórdicos, em especial, existe um índice muito grande de suicídio devido a alguns complexos, né, de vitamínicos que faltam pela ausência do sol. A ausência do sol não está ligado diretamente a isso, mas tem um fator muito importante. E tem uma síndrome que chama-se uma depressão sazonal, que é justamente no inverno. Eu conheço várias pessoas, inclusive amigos próximos, que... Eu tô quase nessa aí, viu? Nessa aí. O meu é, cara, a época mais feliz da minha vida. Precisa orar mais, não é? É isso, acho que não tem Jesus, né? E eu acho que é interessante. Suicídio é uma coisa tão séria que ela pode estar no nosso dia a dia, a gente nem percebe os primeiros passos, como ficar tristinho de estar vendo neve caindo na rua. Não é o meu caso, eu amo, mas eu vejo, conheço pessoas, e agora brincadeiras à parte, o Juliano não gosta. Eu começo a ver neve e já me dá calafrio. Já. E aquilo vai, aos poucos, vai fazendo com que tu fique mais na tua casa. Se tu não tiver uma rede de amigos, em especial amigos cristãos, que a gente sabe que a gente vive para isso, para levar a palavra do Senhor, e não observar que teu amigo não está mais tão frequente na igreja, teu amigo não está tão frequente no grupo do PG, ou eu não vou ter jeito, eu vou ter que estar aqui. Então, pessoal... Mas se for uma pregação apática, amigo, se for uma pregação apática, o Juliano não está legal. Mas são coisas que a gente precisa observar, né? Muito bom, muito bom. Como que a gente pode responder biblicamente a pessoas que estão flertando, desesperadas? Você falou do pré. Não adianta depois querer ficar, foi para o céu, não foi para o céu. Não. Vamos evitar, né? Vamos evitar. Como? Biblicamente a gente consegue fazer isso. Eu gosto muito da passagem de Elias, me perdoa, irmão. Fique à vontade. Eu gosto muito quando ele foi lá, defrontou os profetas de Baal, 450, tudo certo. Daí uma única pessoa, uma senhorinha, que era a escória da Bíblia, foi lá e chegou para ele: tão certo que Deus me castigue se amanhã, nesse mesmo horário, você não estiver morto. Ele se assustou, pediu para que Deus, que estava cansado, morreu, e Deus fala: fica em paz, meu irmão, tem mais 7 caras que não dobrou o joelho para Baal. Eu acho que é isso. Eu falei isso no início da nossa conversa aqui. Quando a gente gasta tempo de qualidade com a nossa família, que é o nosso maior ministério, a gente ensina desde muito cedo para os nossos filhos, ou se o filho se converteu há pouco tempo, mas desde a parte de sua conversão, ou se não converteu-se ainda, mas a gente sim, é o nosso papel, é falar que na história, nas escrituras, pessoas passaram por isso. E pessoas que acreditaram no Senhor, conviveram com o Senhor, entenderam que tinham algo muito maior, Deus dava essa paz para eles. E o que a gente precisa é isso, mostrar para a nossa família, para as pessoas que estão passando por isso, que existe um Deus maior, o médico dos médicos, Deus dos deuses, que é o cara que vai olhar por ti. Claro, de novo, não é só a oração que eu creio. Se Deus está lá o dedo e quiser, Jesus quiser, a pessoa está curada. Mas a gente tem que fazer nossa parte e apresentar nossos jarros, como a viúva fez, para que Deus possa agir em cima disso. Nós temos um Deus de milagre, mas cabe a nós. Então, contar histórias bíblicas eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem, né, que o que ele está passando, o amigo também passa, a história já passou, e no final, normalmente, a gente tem uma história feliz, né? Eu acredito que é normalizar o problema da ideação suicida. Da mesma maneira que as pessoas se sentem mais, por exemplo, seguras em dizer: eu pequei, eu adulterei, não deveria, foi difícil, mas eu pequei, adulterei, eu maltratei meu filho ou minha filha, e eles chegam, conversam com um pastor ou com um líder de grupo, mas quando se trata de suicídio, então... Como que é tratar preventivamente isso? É criando esse ambiente em que a pessoa
sinta-se à vontade para falar sobre isso. Segundo, mostrar para essas pessoas que o Diego acabou de mencionar, um grande profeta, por muitos considerado um dos maiores profetas, Elias, passou por isso. Não é uma questão espiritual. Você ter problemas suicidas isso não diz nada acerca da sua fé, não diz que você não é cristão o suficiente, ou que você não tem o Espírito de Deus, ou que você não tem orado o bastante. Todas essas coisas são importantes, mas é um problema como o outro, e com uma consequência muito grave. Então, conversar com essas pessoas para que elas se sintam à vontade para tratar disso. E no caso de Elias, que o Diego citou aqui, ele estava lá, mas a Bíblia diz que Deus mandou comida para ele. Às vezes você precisa, seu corpo está ruim. Nesse mesmo aspecto da comida, às vezes você precisa tomar um remédio para que ele equilibre algumas coisas no seu corpo, para que as coisas voltem ao normal. Eu não vou falar não foi suicídio, mas, por exemplo, a minha esposa, ela sempre sofreu com uma doença crônica no corpo, no caso, nas juntas, e nós nunca encontrávamos, fomos para diversos médicos e não encontrávamos nem sequer o que é, qual é como é que fala? A causa. Enfim, Sintoma, fugiu. Qual é o diagnóstico? Isso, nós não tínhamos um diagnóstico e ficava muito difícil, porque o que eu estou tratando? Não sei. Então, é muito difícil. Mas, enfim, uma médica falou, você deveria tomar esse remédio. Ela disse, mas esse remédio aqui, teoricamente, são para pessoas que têm esse tipo de doença, e eu não tenho esse tipo de doença, mas você deveria tentar. Eu não sei. Mas ela começou a tentar, e desde quando ela passou a fazer o uso desse remédio, a qualidade de vida dela melhorou muito. Então, assim, é importante a gente entender que Deus nos abençoou com esses recursos para que ele seja uma bênção para nós. Não foi Paulo que falou para Timóteo exato. Um pouco de quê? Um pouco de quê? De vinho. De vinho. Sem álcool, né? Sem álcool, com vinho sem álcool. Suquinho de uva. Cortem essa parte, tá? Na hora que falar que foi eu que falei. Tá? Um ditado muito comum, que é principalmente na área da saúde, que não é o caso da Dani, mas de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer se diagnosticar. Principalmente com o Google. Então, ChatGPT. agora o chat é melhor. Mas sabe que tá falando um negócio? Me veio aqui que eu amo demais o Nicodemos, né? Eu tenho estudado muito e gosto muito dos cursos dele, o reverendo Augusto Nicodemos. E ele fala um negócio que às vezes a gente se sente triste o suficiente que a gente vai orar e não consegue nem sentir a presença de Deus. E ele fala que esse é o verdadeiro cristão, o cara que ora sem ouvir Deus falar com ele, o cara que crê em algo que não sabe se vai acontecer, mas mesmo assim ele continua firme na fé. Então vai ter momentos que a gente está triste, está angustiado, a gente vai dobrar nosso joelho e vai orar, e muitas vezes a gente não vai ouvir uma resposta de Deus de imediato, mas fique em paz, Deus está te ouvindo. Então... Biblicamente falando, Juliana, é você lembrar, como nós já comentamos aqui em episódios anteriores, que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então você tem que entender que aqueles pensamentos, aquela propensão que você tem a te fazer mal, aquilo é enganoso e você precisa lutar contra isso. Mas talvez uma coisa prática que algumas organizações usam é você ter a responsabilidade de, por exemplo, ligar para alguém. Vamos supor, eu tenho esses pensamentos. Você ser treinado a dizer, quando você começar a pensar assim, você tem que me ligar. É sua obrigação você me ligar para que eu saiba onde você está. Ou seja, nunca se sentir sozinho ou querer você por si só resolver todos os seus problemas e trazer um pouco mais de alguém ou uma comunidade para estar mais perto. É isso aí. Eu acho que uma das questões também que a gente vive hoje é uma intolerância à dor, ao sofrimento. A nossa cultura é assim. A gente quer eliminar o sofrimento da nossa vida, que é natural, de todo ser humano. A gente até brinca, né, que hoje quem foi criança há 30 anos, digamos assim, conheceu muito bem o mertiolate. Nossa, quem não? Que ardia. Só. Que vó adorava passar, Nossa, né? Pai do céu. Mertiolate. Hoje até o mertiolate não tem... É indolor. Indolor. Né? Então a gente não tem tanto... Não sei se é uma coisa que dá para comprovar, mas observando essas novas gerações, há uma intolerância muito maior à dor, ao sofrimento, do que nas gerações anteriores. Eu acho que hoje as coisas são mais fáceis. Por exemplo, para os nossos filhos. Sim.
Vocês têm essa percepção? Claro. Na minha infância, ir para um restaurante era um acontecimento. Era um acontecimento um do ano. evento. Um evento. Hoje, o filho chora porque ele não foi. porque ele não foi, porque está escolhendo um restaurante, como já aconteceu em casa, ao invés do outro. Né? Então, é uma geração com uma sensibilidade muito maior à dor. Isso é um prato cheio para a depressão, crise de ansiedade e até para o suicídio. A gente não está educando, talvez, os nossos filhos a suportarem a dor. Porque a gente enfrentou situações complicadas, a gente sentiu muita dor e o nosso coração paterno é sempre de proteger. Mas certeza. talvez essa ultraproteção Que acaba prejudicando, né? está sensibilizando demais essa nova geração. Não sei o que vocês acham disso. A gente não aprendeu, por exemplo, hoje falar de lamentação, salmo de lamentação, música de lamentação, oração de lamentação. Isso não está mais no nosso vocabulário. É tudo celebração. Né? Até o worship hoje, a coisa é só celebração. A gente perdeu na nossa cultura litúrgica espaços para lamentar. Isso é bem interessante, pastor, que eu falo sempre, né? Eu já falei isso aqui em alguns podcasts e pregações, que a gente esquece que o mesmo Deus que te dá um filho, tu celebra, que te dá o PR, tu celebra, que dá tuas conquistas, tu celebra, é o mesmo Deus que às vezes te dá muitos nãos, por ver coisas que a gente não vê, e a gente, quando recebe um não, a gente fica chateado. Tu falou de filhos, né? Quem conhece a minha filha, Amanda, sabe, ela é um doce, assim, uma menina muito de Deus. Mas quando ela tinha 3 anos, a Amandinha, nós saímos do Rio Grande do Sul e fomos morar em São Paulo. E eu lembro que a primeira vez que eu viajei, eu tinha 28 anos. E eu viajei com uma empresa que nem existe mais, a Webjet, que era que chamava pássaro de asa de ferro, pássaro de ferro, alguma coisa assim, que era aquele subir, dá para ver os parafusos subindo assim nas asas, né? Super barato, enfim. E aí mas eu gritava por dentro, assim, tava numa felicidade absurda, 28 anos, viajando no Rio Grande do Sul, São Paulo, feliz da vida. E aí passaram 7 meses, fui buscar minha família e ela foi viajar, e ela foi de avião, e eu de novo gritando por dentro, né? E aí quando nós descemos, eu falei, e aí filha, o que tu sentiu? Ela falou, pai, mesma coisa que andar de carro. Nossa, aquilo foi tão frustrante, hein? Porque a gente está numa fase que a gente dá tudo para os nossos filhos. E as pessoas, eles não acabam passando por situações que nós passávamos que davam muito mais valor do que isso. Né? Antigamente, se eu brigava na rua, moleque, eu chegava em casa, meu pai vai apanhar também, porque não tinha essa cor. Hoje, se o amiguinho olhar para o teu filho e fizer uma cara feia, você vai lá na escola brigar com o professor. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, né? O que eu estou dizendo essa é uma geração muito mais protegida, e é que nem jogar bola descalço na rua. Você joga a bola, a gente jogava bola descalço na rua. Você podia pisar em prego que não tinha problema nenhum. E se pisasse, puxava ainda, né? Agora, se eu colocar o pé ali na terra, você já sente. Mas, Juliano, o que teu pai faria se a professora dissesse que tu incomodou na aula? Eu já saía... Eu já chegava em casa apanhando. Também. E hoje os alunos batem professores em muitos casos, os pais brigam com as professoras, e a gente percebe que a comunidade, a sociedade está dando o trabalho de pai para que outros cuidem e façam, né? Sim, e aí realmente nasce uma geração adultos mais frágeis. Né? Os filhos não criam essa capacidade de resolverem problemas por eles mesmos. Tem até vezes aqui na igreja que eu falo para o pessoal, o menininho brigou com o menino, eu falo, deixa eles tentarem resolver. Porque se toda hora os pais estão entrando... Intervindo sempre, né? A criança não... E aí, o que acontece? Vão crescer, vão se tornar adolescentes, jovens e adultos ultrassensíveis. Com certeza. Qualquer palavra mais áspera do chefe, da professora, do líder, já é suficiente para acabar o mundo. Então, eu acho que essa é uma outra coisa que a gente tem que estar atento, né? Formando essa próxima geração. E eu acho que parte desse crescimento do suicídio tem a ver com rede social. Essa é a minha tese. Eu acho que hoje rede social é um ambiente muito propício para que esses sentimentos cresçam no coração. Você é muito exposto à vida perfeita do outro, né? Que necessariamente não é aquilo. E você tem sempre parâmetros de comparação que anteriormente você não tinha, mas eu acho muito interessante essa questão dessa hipersensibilidade que as pessoas têm, e se você olhar, Juliano, ela aponta então para a nossa tendência individualista. Eu preciso ser feliz, eu preciso fazer isso, eu preciso não fazer dor. E eu sei que nós já falamos bastante, mas uma das coisas que me chama muita atenção na questão do suicídio é que geralmente a pessoa que
tem esses pensamentos, ela acha que ela vai resolver o problema dela e que o problema é só dela, mas ela não esquece que o suicídio, ele tem ramificações que a gente Nossa. não consegue saber até onde essas ramificações vão alcançar. Tem um estudo que Perfeito. mostrou, meu amigo, que no Reino Unido, uma criança que atenta contra a sua própria vida, não estou dizendo nem que se suicida, atende contra a sua própria vida, ela custa 7 milhões de libras para o governo. E isso está relacionado porque às vezes o governo percebe que é a sociedade, a comunidade no entorno que é o problema e tem que remover essa família, essa criança para um outro bairro. Então, o aspecto do comentário é muito importante, que quando um suicida está, ou o ato acontece de suicídio, o impacto é geral, é para sua família, para sua comunidade, para sua igreja, inclusive, né? Isso desmonta famílias. Perfeito. Bom, encerrando, como que a esperança do Evangelho pode responder a famílias que perderam pessoas queridas por suicídio e por pessoas que nesse momento, que estão ouvindo agora, estão flertando com essa tragédia, com a possibilidade de atentarem contra a própria vida. O que vocês diriam como palavra final? Imagina essa pessoa agora sentada na frente de vocês. Provavelmente ela está sentada agora olhando para a gente. Eu começaria dizendo que eu acho que eu não consigo nem imaginar o que é a dor disso. Porque se eu disser que eu sei que você está passando, eu estaria mentindo. Mas eu acho que hoje, se a gente for biblicamente olhar, a gente chora com esperança. Que a maior dor aconteceu naquela cruz, por nós, pelos meus pecados, pelos pecados de todos. Como eu falei aqui no início, o mesmo Deus que nos dá alegria, muitas vezes nos faz chorar, mas Ele é um Deus incrível, Ele continua sendo Deus, indiferentemente do que Ele faça. E eu não consigo explicar o porquê que um filho tirou sua própria vida, mas o que eu consigo dizer é que existe um Deus que olha por todos nós. Então existe um Deus que deu seu único filho por nós, para que a gente pudesse ter essa comunhão, pudesse ter esse contato direto, o véu ter sido rasgado, para que a gente pudesse ter a vida eterna para aqueles que creem. Então creia. Se não deu tempo para o seu filho crer, mas dá tempo para você crer. Dá tempo de você fazer diferente com os seus outros filhos e até mesmo com você. Então eu repito dizendo que tire tempo de qualidade. Vai jantar com o seu filho? Janta com o seu filho. Eu não tenho muito tempo que eu tenho que trabalhar, sou mãe solo, eu preciso pagar contas. Tudo bem, mas no momento que estiver com o seu filho, faça isso com qualidade, com amor. Esqueça celular, rede social, tire tempo para brincar com o seu filho. Não deixe que o seu cansaço seja maior do que a oportunidade de ensinar seu filho a caminhar com o Senhor, temer e tremer por Ele. Então é o nosso papel que o Mestre nos pede, né? Amém. Eu diria que, por mais difícil que seja, não se engane. Deus ele quer que você viva. Ele enviou o Filho dele para morrer por você, para que você viva. Não apenas aqui na terra, mas eternamente. Essa é a vontade de Deus. Ele disse, escolha a vida. Deus ele quer que você escolha a vida. E eu por exemplo, eu acredito que Romanos 8:18 é um excelente conselho aqui. Quando, por exemplo, a Bíblia fala, eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então veja, independente da dor que você esteja passando, e ela é difícil. Não estou fazendo isso para dizer, minimizando a dor. Não, a dor é real, a dor de fato é profunda, mas Deus ele tem algo maior para isso. E para a família, Juliano, que perdeu isso, nós temos que nos consolar que, ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ele venceu a morte. Amém. Então nós temos essa garantia, e Paulo ele fala em Tessalonicenses que para nós, para a família enlutada, nós sofremos, mas nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. Nós temos a esperança de passar a eternidade com Cristo. Amém. O sofrimento e a morte são temporários. Isso vai passar. Amém. Meus amigos, muito obrigado por essa conversa. Você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Não se esquece, se você gostou desse Joycast ou de outros, se inscreva aí no nosso canal e compartilha. Talvez esse vídeo, esse bate-papo, vai chegar em alguém que nesse momento precisa muito ouvir a respeito disso e precisa ouvir que há esperança. E o nome da esperança é Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima. Amém.